Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do programa Balangandã do curso de Pedagogia da Univale. O programa Balangandã é um programa infantil e acontece aqui na Brinquedoteca da Univale no Campus 2. E se você, criança, ainda não veio e não frequentou e participou das brincadeiras aqui na Brinquedoteca, não precisa ficar triste. Peça o seu professor ou a sua professora para inscrever a sua escola no endereço que está abaixo, pedagogia@univale.br, e venha brincar com a gente. E toda história ela tem que começar com música, então preste atenção. Nós vamos brincar da seguinte forma: eu falo e vocês repetem de uma outra forma. Ela é assim, quando eu disser sim, vocês vão dizer não. Quando eu disser não, vocês vão dizer sim. Sim, sim, sim. Não, não, não. Quando eu disser alto, vocês vão dizer baixo. Quando eu disser baixo, vocês vão dizer alto. Alto, alto, alto. Baixo, baixo, baixo. Quando eu disser gordo, vocês vão dizer magro. Quando eu disser magro, vocês vão dizer gordo. Gordo, gordo, gordo. Magro, magro, magro. Quando eu disser grosso, vocês vão dizer fino. Quando eu disser fino, vocês vão dizer grosso. Grosso, grosso, grosso. Fino, fino, fino. Quando eu disser pá, vocês vão dizer pá. Quando eu disser pum, vocês vão dizer pá. Pá, pá, pá. Pum, pum, pum. Vai ficar difícil, hein? Pá, 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 pum, pum. Pum, 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 pá. Parará, parará, pum, pum. Pururum, pururum, pum, pá. E não fique triste se você não conseguiu. Você pode voltar o vídeo e treinar tudo de novo. E é assim, agora nós vamos começar a nossa história de verdade. E como sempre se fez, a nossa história começa com Era uma vez. E a história que eu vou contar hoje para vocês é de um livro chamado História de Bichos, do autor Rubem Alves. E no livro História de Bichos, nós temos 5 histórias diferentes que contam histórias de diferentes bichos. E hoje a história vai ser o Pintacilgo e as Rãs. Veja bem, que interessante essa história. Acontece que, há muito tempo atrás, em um lugar muito distante daqui, bem distante mesmo, um bando de rãs, elas estavam a pular, pular e pular, quando de repente, elas caíram lá no fundo de um poço. E ali elas permaneceram por muito tempo. Acontece que por mais que elas tentassem sair, elas não conseguiam. Elas ficaram então morando naquele poço. E dali elas fizeram então a sua casa, a sua cidade, o seu estado, o seu país. E ali todas as rãs ficaram para sempre. Ali elas constituíram famílias, ali elas fizeram escolas, ali elas então fizeram parques, fizeram tudo o que podia fazer. Nunca mais essas rãs viraram e puderam ir no mundo lá fora. Acontece que todas essas rãs, elas viveram então alienadas naquele mundo que era só delas. Mas um belo dia, um fato inusitado aconteceu. Um pintacilgo, um pintacilgo é um pássaro. Esse pássaro, chamado pintacilgo, ele estava então sobrevoando por aquele lugar, quando de repente ele observou de cima para baixo e então ele viu que ali então estava aquele poço com um bando de rãs que só ficavam pulando. E elas pulavam, pulavam e pulavam. Aquele pintacilgo, muito curioso, olhou então e pensou: eu vou adentrar para esse buraco. Foi quando então, no seu voo matinal, ele chegou lá dentro do poço, olhou para as rãs e logo passou a conversar com ela.
Ele então falou para as rãs o que elas estavam fazendo naquele poço, por que elas não saíam dali. Ah, mas as rãs, a primeira coisa, elas se assustaram com aquele bicho. Elas nunca tinham visto um pintacilgo na vida, nunca tinham visto nada diferente que não fosse as outras rãs. Rãs de todos os tipos, rãs pretas, rãs brancas, rãs macho, rãs fêmeas, rãs amarelas, rãs verdes, rãs de todos os tipos. Elas só conheciam os rãs e rãs. Agora, de repente, elas viam um pintacilgo, um pássaro com penas longas, brilhantes e toda colorida. Ah, foi um susto que só. Mas o pintacilgo falou, por quê? Por que vocês não saem desse buraco? Pulem alto! Vão conhecer o mundo lá fora! Mas as rãs, elas não quiseram. Elas falaram, não, o nosso lugar é aqui. A gente tem que viver aqui dentro deste mundo. E elas lembravam um certo tempo em que as rãs mais velhas, que já não estavam mais lá dentro do poço, elas então contavam histórias. E as histórias que as rãs mais velhas contavam eram sempre histórias de quando elas viviam fora do poço. Mas sabe o que acontece? Todas as rãs menores achavam que aquilo era história antiga, contos da carochinha. E aí não acreditaram nas histórias do pintacilgo. O pintacilgo então falou, gente, lá fora tem coisas muito bonitas, tem flores coloridas, tem borboletas, tem pássaros a cantar, tem até gente. Mas as rãs não acreditaram nas histórias do pintacilgo. E o pintacilgo então decidiu que ele precisava fazer algo inusitado. Ele precisava provar para aquelas rãs que existia então um mundo lá fora. O tempo se passou. O pintacilgo foi embora. Acontece que nesse passar do tempo, o pintacilgo voltou para o buraco. E quando ele voltou, ele levou a prova de que existia um mundo lá fora. Ele levou então mel de abelhas, ele levou uma borboleta colorida, ele levou flores de todos os tipos e de todos os cheiros. Algumas rãs ficaram muito abismadas com a história dele e logo elas quiseram então sair para fora do buraco. Ah, mas o rei, ele foi e falou, não, daqui ninguém sai. Ele juntou então todos os soldados, mandou prender o pintacilgo até que todos tomassem então uma decisão. E nas conversas, eis que tomaram então várias decisões. E essas decisões partiram de 3 pontos de vista. Do cunho de vista filosófico, eles descobriram que o discurso do pintacilgo faltava o rigor, pois o pássaro, as ideias dele, se aproximavam mais da poesia do que da ciência. Já do ponto de vista ideológico, eles escreveram que o discurso do pintacilgo tratava então de uma alienação e que não fazia de forma alguma análise crítica das condições juvenis e infantis da sociedade das rãs. Mas também do ponto de vista psicanalítico, todas as rãs, tiveram a certeza de que o pintacilgo sofria de alguma doença mental. Foi aí que a pior coisa aconteceu. Então o rei mandou prender, continuar com esse pintacilgo preso, deixá-lo ali para sempre e empalhá-lo. Empalhar é quando pega um bicho ou alguma coisa e deixa ele paradinho para sempre. E foi aí que isso aconteceu. Pegaram aquela estátua do pintacilgo e colocaram então dentro de um museu. E o tempo se passou, como deveria ser feito. As rãs pequenininhas, que nasceram logo depois, foram então visitar o museu com a professora. E aí, quando elas estavam então pulando, elas perguntaram, professora, o que é aquele bicho ali? Aquele bicho? Aquele é um pintacilgo. Pintacilgo? E o que ele faz, professora? O pintacilgo, ele tem asas. Se ele tem asas, ele voa. E nós? Nós voamos?
Não, nós pulamos, 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 pulamos e pulamos. Mas não seria mais legal se a gente pudesse voar? E foi aí então que, a partir da educação, a professora percebeu que o mais interessante seria deixar que as crianças pudessem voar, explorar sua imaginação e conhecer o mundo para fora do buraco. E se você gostou dessa história, ative o sininho, se inscreva no canal. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Se você quiser saber mais, que conte outra. Tchau, tchau! Até a próxima!